Olá, eu sou a Mônica e hoje eu vou trazer mais um estudo bíblico para a gente compartilhar esse momentozinho de fé. Lembrando que eu tenho feito shorts diários com devocional e sempre aos domingos nosso estudo bíblico. Hoje eu vou discorrer um pouco sobre o penúltimo livro do Pentateuco, que é composto por Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Em Números a gente vai ver várias repetições, como a gente se deparou também em Levítico, sobre orientações de Deus para o seu povo. E esse trecho aqui de Números, ele vai trazer muito a questão do problema da lepra. A lepra que surgia no arraial. E cabe ao sacerdote todo um cuidado em relação àquela pessoa que estava com indícios na pele dessa doença, que na época mortal incurável, não apenas em relação à pessoa, mas à sua roupa, os utensílios e até a própria casa. Sendo constatado esse tipo de problema de saúde, aquela pessoa ela saía do convívio do arraial e dos comuns e ficaria à parte, separada, e até sua casa poderia ser condenada, né? Isso duraria um período que o sacerdote achasse pertinente, mas não era uma sentença total de isolamento, visto haver uma possível cura, mesmo que improvável, e avaliação feita pelo próprio sacerdote se aquele mal tinha sanado. Pensemos que não só existia lepra, existiam outras dermatites que poderiam fazer com que aquela pessoa estivesse impura naquele momento, e com isso deveria ser afastada do convívio daquele grupo, mas que a posteriori esse afastamento poderia ter acabado, sanado o problema. Lembrando que o leproso ele vivia uma situação muito difícil, porque além desse isolamento, ele era considerado impuro, no sentido de impuro não só fisicamente, mas impuro cerimonialmente. Né? Era como se aquela pessoa ela tivesse sempre sob ela pairando o problema da impureza, que não seria sanado com sacrifícios, ofertas, oblações. O texto de Números traz também à luz alguns problemas que poderiam surgir numa sociedade e que precisariam também sanar. Por exemplo, conflitos no casamento. Um marido que eventualmente, por questão de ciúme, suspeitasse que sua mulher teria cometido um erro de adultério, infidelidade, ele chamaria o sacerdote. E é interessante porque lá, nessa averiguação, o sacerdote daria àquela mulher um jarro com água que tivessem ervas amargas e pediria para aquela mulher beber e perguntaria se ela tinha cometido adultério ou não. E dizendo-lhe que se ela tivesse cometido tal pecado, ao beber aquelas águas amargas, o seu ventre se transformaria em seco, estéril e a sua barriga encheria. Lendo disposições a respeito dessa passagem bíblica, dar ervas amargas por si só não acarretaria esse problema do inchaço da mão, do ventre. Mas é muito mais um recurso de psicologia, visto aquela pessoa até na figura do sacerdote, uma figura de autoridade e autoridade eclesiástica e espiritual, e que Deus traria revelação à luz àquele pecado. Então, psicologicamente, aquela pessoa ela seria induzida, caso ela cometesse esse erro, naturalmente o seu ventre desfalecer, no sentido de a barriga inchar. Então, o ânimo da culpa tida na ação e mentalizada com o hábito de beber aquelas ervas amargas, faria esse inchaço. Em não sendo culpada, ela naturalmente teria uma mente tranquila e não haveria aquele inchaço.
e aí sim o sacerdote iria acolher como apenas o marido como um homem ciumento e que aquela mulher ela não era culpada daquela ação. É importante frisar que o adultério cometido contra a mulher, por mulheres era severamente punido com a morte desta. Então, o homem não poderia atentar contra a vida da mulher sem antes passar por uma apreciação e o julgamento de alguém mais neutro e com esse papel religioso, legislador, que era o sacerdote. O texto prossegue e trazendo à nossa luz a bênção sacerdotal, lembrando que a bênção sacerdotal ela foi estipulada por Deus de forma estrita e restrita, ou seja, apenas os sacerdotes podem proferir tal bênção. E essa bênção ela existe até a atualidade, hoje feita com os nossos pastores para igrejas como Batista, presbítero para igrejas, acho, como Assembleia de Deus. Não sei se existem outras nomenclaturas em outros segmentos religiosos no meu cristão evangélico, mas é recitar ele, só ele deve dar. Claro que um pastor consagrado, na Igreja Batista é comum ter esse concílio para a eleição de um pastor, né? Que é uma pessoa que tem uma família regular, equilibrada, uma vida com a índole aclamada, aprovada, uma capacidade espiritual para tal, conhecimento bíblico, formação teológica, e aí sim, na apreciação de perguntas, passa-se por aquele exame e aí sim ele é consagrado. Então ninguém mais deve dar essa bênção além do próprio pastor, né? Lembrando que é algo que foi restrito, mas que foi estabelecido pelo próprio Deus. Deus, ele quando nos criou, ele delimitou em todos os aspectos de nossa vida limites e figuras de autoridade para nos orientar, para nos ajudar, para, como no caso do pastor, pastorear o seu povo, orientar o seu povo, a congregação. E é isso. Obrigada, gratidão e até a próxima. Tchau, pessoal. Quem quiser comentar, fica à vontade. Tchau.